Olá, sejam bem-vindos ao encontro de extensão do IFPE Campus Recife. Meu nome é William, eu sou discente bolsista de projeto de extensão aqui da casa e eu vou apresentar para vocês os resultados do projeto de extensão no qual estou envolvido, que é o Plataforma de Comunicação e de Apoio ao Embarque de Pessoas com Deficiência ao Transporte Público na região metropolitana do Recife. Esse projeto tem a coordenação da professora Ioná Maria Beltrão Ramé Barbosa e participação das professoras Aida Araújo Ferreira e Vânia Soares Carvalho. Como introdução e justificativa desse projeto, nós temos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS, para o ano de 2030, a chamada Agenda 2030, que a ONU estabelece objetivos periodicamente a serem alcançados dentro de um determinado espaço de tempo, e aí se chama de ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E entre esses objetivos para 2030, nós temos o de proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Esse é o ponto 11.3 da ODS e da Agenda 2030. Mas isso é um aspecto global de transporte sustentável. Mas a nível nacional, nós temos no Brasil um comando constitucional da nossa Constituição Cidadã, da Carta Política de 1988, ela afirma no caput do seu artigo 6º, de uma maneira resumida, entre outros direitos sociais, que o transporte é um direito social, que deve ser assegurado para todos e todas. Mas, para garantir esse acesso às pessoas com deficiência, PCDs, é preciso mitigar essas diferenças físicas, visuais, auditivas e ou intelectuais desse público. Como diz Rui Barbosa, né, as desigualdades elas devem ser tratadas de maneira desigual nas medidas da desigualdade de cada uma dessas pessoas, porque você tem que dar ferramentas e auxílios para tratar as pessoas diferentes de maneira diferente. Então, uma pessoa com uma deficiência de locomoção, ela precisa de repente de algum tipo de apoio, uma cadeira de rodas, uma muleta. Um deficiente visual, ele precisa de um piso tátil para que ele possa se guiar, diferente de uma pessoa sã, que não precisa desse tipo de dispositivo. E essa é a maneira que você tem que tratar as pessoas de maneira desigual para poder atingir uma igualdade, porque as pessoas elas apresentam desigualdades entre si quando você olha de um aspecto mais abrangente, social, comunitário. E daí a nossa proposta com o projeto o objetivo é desenvolver uma plataforma de inteligência geográfica para apoiar a acessibilidade de pessoas com deficiência do transporte público da região metropolitana do Recife. Para tanto, foram desenvolvidas e estão sendo aprimoradas algumas ferramentas digitais que fazem parte do projeto Siga Bem. E aí temos duas ferramentas que nós vamos tratar aqui, que é o Siga Bem app, que é um aplicativo para smartphone, para ser desenvolvido, para ser utilizado pelas pessoas com deficiência. E tem também a versão web, que é uma aplicação operada, como o nome já sugere, aplicada de maneira web, aplicada para computadores, desktops e notebooks no geral, porque eles servem como uma ferramenta de apoio
aos gestores do transporte público na tomada de decisão. Já o método de pesquisa para desenvolvimento dessas aplicações web e mobile, elas se baseiam na definição de plataformas de desenvolvimento. É preciso definir aonde vai ser, por exemplo, a plataforma de desenvolvimento, vamos fazer um desenvolvimento para computador, para dispositivos mobile, para smartphones. As especificações dos requisitos operacionais, que isso é definido pelos usuários, tanto o usuário final, como uma pessoa portadora de deficiência, que vai usar um aplicativo, quanto o gestor do transporte público, que pode usar o transporte, pode usar o aplicativo para... O aplicativo não, perdão. Pode usar a versão web para emitir avisos, alertas, para fazer um deslocamento de transporte de determinadas linhas, por exemplo, para ônibus para determinadas linhas onde há uma maior ou menor quantidade de pessoas com deficiência. Isso são as especificações dos requisitos operacionais. E, passado isso, é feita a implementação e testes dessas ferramentas para ver se elas atendem esses requisitos operacionais também dentro de plataformas de desenvolvimento, usando as ferramentas adequadas. E o estudo e posterior aplicação de linguagens de programação, tanto para web quanto para mobile, por exemplo, web, HTML5, o Cascading Style Sheets, que atendem pela sigla CSS, Python, JavaScript, Node.js e tantas outras ferramentas. E os protocolos HTTP e servidores web, eles permitiram a compilação de produtos e funcionalidades computacionais que estão à disposição dessa população diretamente interessada, que na região metropolitana do Recife é de aproximadamente 38 mil pessoas. Essa é a população diretamente afetada por esse projeto de extensão. Então, entre as funcionalidades da versão mobile e web do Siga Bem, nós temos função de localização, avisos e alertas, busca e favoritar linhas de ônibus e até mesmo paradas, e entre outras funções que foram implementadas e ainda serão com aprimoramento dessas ferramentas. Aqui nós temos alguns exemplos de telas print que foram tirados tanto da ferramenta mobile quanto da web. Essa imagem que aparece na tela é um print da versão mobile utilizada por um portador de deficiência, uma PCD, onde você pode ver a marcação aqui, a marcação da posição geográfica da pessoa e os ônibus que ela favoritou, que são os ônibus que ela mais usa no dia a dia, e o tempo que falta para aquele ônibus se aproximar da pessoa. E aqui tem um botãozinho com solicitação de embarque, que é uma ferramenta que está para ser implementada, que é um auxílio ao embarque que a pessoa pode solicitar para o motorista. Seria uma comunicação entre o aplicativo e o aplicativo da PCD diretamente com o ônibus, mas isso ainda está em fase de pesquisa, ainda não está disponível. E aqui é outro print também da versão mobile, onde tem as linhas que alguma pessoa pode favoritar. São aquelas linhas mais usadas no dia a dia. Aqui nós temos uma tela da versão web, que é a versão de gestor. Pode-se ver que pela posição dela e ocupação na tela, ela é mais adequada para uso em computadores, né, onde você tem um monitor com a tela maior. Essa é uma tela geral, onde cada marcação dessa em azul é uma pessoa com deficiência. Aqui em cima, nessa barra superior, existem alguns filtros como idade, sexo ou gênero,
e tipo de deficiência, e é onde o gestor pode fazer filtros para poder, por exemplo, ver onde é que ficam maiores aglomerados de pessoas do sexo feminino ou masculino que têm uma deficiência auditiva ou visual ou múltipla ou intelectual. E aí sim, com esse filtro, ela pode verificar onde há uma maior concentração desse tipo de pessoas e de repente fazer a melhor alocação de recursos como ônibus especiais que tenham plataformas para cadeirante, por exemplo, pode se deslocar esses ônibus para linhas específicas para atender mais essa população. Talvez essas linhas estejam alocadas em um ponto que não seja tão estratégico assim. Além dessa funcionalidade, nós temos também uma aba de feedback, que são recomendações, não, seriam informações passadas pelas PCDs ao gestor, por exemplo, informar que uma parada está com algum tipo de problema, como um banco quebrado, ou uma iluminação defeituosa, ou notificar que algum motorista queimou a parada, ou que a demora foi acima do houve uma demora muito acima do esperado para que aquele ônibus passasse, ou que não passou, etc. As notificações aí já é o inverso, aqui já é o gestor que estabelece algum tipo de alerta e manda para as pessoas com deficiência, como por exemplo, uma desativação de uma parada provisória, temporária ou definitiva, ou uma diminuição de frota para uma determinada linha por alguma determinada razão, um aviso de chuva, um aviso de obra, avisos diversos que podem ser utilizados. Opa. Aqui é uma tela de login para acesso ao sistema feito pelos gestores. E, contudo, observou-se, mesmo com essas aplicações já compiladas, tendo seus códigos compilados, nós observamos que as aplicações precisam de uma integração entre os sistemas, tanto a versão mobile e a versão web, elas precisam se comunicar através de APIs, que são uma espécie de tradutor ou de ponte entre dois aplicativos que não foram compilados com a mesma linguagem de programação. Então a API ela faz essa ponte, essa comunicação entre as aplicações diversas. E foi verificado que há necessidade de se reformular as APIs para que essa comunicação seja feita de uma maneira satisfatória. Isso já vem sendo implementado por outros alunos que também estão envolvidos nesse projeto. E também, quando se fala de ferramentas digitais, né, seja mobile, seja web, atualizações também são necessárias de se manter constantemente, porque a tecnologia está sempre avançando. Então, foi feita a atualização do Siga Bem Web para os protocolos de HTML5 e CSS3, que são mais atuais do que as versões que foram utilizadas anteriormente. E finalizando essas atualizações e integrações, nós esperamos desenvolver e implementar a função apoio ao embarque, como foi comentada rapidamente antes, que é um meio de comunicação direta entre o PCD através do seu smartphone ou através de outra maneira que ainda está sendo pesquisado, e o motorista do coletivo, de modo a facilitar o uso do transporte público. E basicamente foi isso do nosso projeto, e nós esperamos que nosso projeto eleve os níveis de cidadania, promovendo a união entre as pessoas,
coletividade e urbanidade da nossa cidade. Muito obrigado.